está disponível nesse lugar. Obrigado, Pai, porque o Senhor já se faz presente. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito, que é aquele que vivifica a Tua palavra. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra, ela é viva. E nós cremos na Tua palavra, Pai. Nós vivemos pela Tua palavra, Pai. Aleluia. Nós te agradecemos por essa manhã. Nós te agradecemos, Pai, pela inspiração do Teu Espírito para essa manhã. Nós colocamos o nosso coração em um lugar de receptividade. Nós acolheremos a Tua palavra com mansidão, porque ela tem o poder de salvar a nossa alma. Obrigado, Pai, pelo poder que há de transformação pela Tua palavra. E nós decidimos nos expor a esse poder nessa manhã. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. E nós te agradecemos, Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor, no poderoso nome de Jesus. Aleluia. Amém. Bom dia. Graça e paz. Você pode se sentar. Obrigado, louvor. Se puder. Pode, diretora? Assim na frente de todo mundo, né? Como é que diz não, né? O povo faz umas dessas comigo lá também, de vez em quando. É um grande prazer poder estar com vocês aqui nessa manhã. Amém? Poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor. E da inspiração que o Espírito tem para essa manhã em específico. Amém? Você está pronto? Aleluia! Eu acordei com uma nota no meu coração essa manhã. Não era algo que estava nas minhas anotações, mas foi algo que eu acordei e saltou no meu coração. E eu creio que você vai carregar essa verdade e você vai lembrar disso toda vez que você estiver declarando a palavra de Deus. Amém? A vida na palavra. A vida na palavra. Amém? A palavra diz, o Senhor diz que a palavra dele é espírito e vida. A vida na palavra de Deus. E quando você está declarando a palavra, você está declarando vida. Você não está declarando palavra de homens, você não está declarando qualquer coisa, você está declarando a própria palavra de Deus. Aleluia. Amém. E nós crermos nisso é um dos fundamentos da nossa vida de fé. Nós cremos na palavra de Deus. É por essa palavra que nós vivemos. É por essa palavra que nós respiramos. É essa palavra que sustenta todas as coisas. Aleluia. Todas as coisas que existem, elas existem por causa da palavra. Aleluia. E a Bíblia vai apresentar o que é a fé. 4 vezes na Bíblia vai ser dito que o justo, ele viverá da fé. Você não vive por meio de outra coisa. Você se tornou a justiça de Deus. E o justo, ele vive pela palavra de Deus. Podem ter áreas na sua vida que você está sobrevivendo. Mas se você quer viver, você tem que viver pela palavra. Amém. O justo viverá da fé. É nessa lei na qual nós estamos inseridos hoje. A lei da fé. Aonde nós cremos, por isso falamos. Aonde eu creio naquilo que Ele diz, e por isso eu falo. Não porque eu vejo, mas porque eu creio. Porque eu sei que aquele que falou, ou aquele que prometeu, é fiel.
Nós não vamos abrir na referência que diz aonde o justo viverá pela fé, mas isso está em Abacuque, no capítulo 2, versículo 4. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Gálatas, capítulo 3, versículo 11. E Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Está escrito: o justo viverá da fé. Amém? Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, e eu gostaria que você abrisse lá. Nós vamos falar rapidamente sobre alguns fundamentos. E vamos dar voz àquilo que o Senhor tem para você nessa manhã. Amém? Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1 diz: ora, a fé, ela é o quê? A certeza. A certeza do quê? De algo que eu espero. É preciso você esperar alguma coisa. Amém? A palavra, ela vai te dar a esperança a respeito de alguma coisa. A Bíblia vai falar que Abraão, ele creu contra a esperança. Por quê? Porque diante de uma situação natural, diante do seu corpo e diante do ventre amortecido de Sara, não havia possibilidade de gerar. Não havia esperança natural. Mas uma palavra de Deus foi liberada. Esperança foi liberado sobre Abraão. Algo da qual ele pudesse ver e crer agora. Então agora ele estava esperando por algo, mas quando ele de fato ficou convencido de que não era apenas algo que ele esperava que um dia acontecesse, mas que agora ele tinha certeza de que eu não sei como isso vai ser, mas isso vai acontecer. Então fé chegou. A convicção de algo que eu espero. Então existe alguma situação da qual você não tem esperança? Vá para a palavra. Porque na palavra você encontra a esperança pela qual você pode crer até que aquilo se torne uma convicção. E você agora tem convicção por aquilo que você está esperando. E não é apenas mais esperando que algum dia aconteça. É uma certeza de que eu já tenho. Mesmo quando eu não vejo, mesmo quando eu não toco, eu tenho convicção de que é, porque é. E quando as situações estão contrárias àquilo que eu estou dizendo que é, eu não me movo. Por quê? Porque convicção chegou. Amém? É a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos. Contra fatos não há argumentos. De fatos que não se veem. Embora eu não veja, no reino do Espírito, é um fato. Não tem como negar. Não tem como argumentar. Por quê? Porque é um fato. É algo que já está consumado. Você consegue entender isso? Isso é fé. Isso é o conceito que a Bíblia traz a respeito de fé. Se formos colocar em outras palavras, eu posso dizer que a fé é a certeza de que o que Deus disse é verdade. O que saiu da boca de Deus é verdade. Eu acho maravilhoso o fato de Deus ter registrado as Escrituras. Sabe por quê? Porque a palavra dele não muda. E entrou o ano, saiu o ano, entrou o ano, saiu o ano, entrou geração, saiu geração, o sistema do mundo ditando uma regra. E glória a Deus por ele ter registrado a sua palavra que não muda.
Ele deixou registrado e deixou escrito aquilo que precisávamos saber e entender a respeito da sua palavra nesse tempo em que vivemos. Porque a sua palavra não muda. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo dito ele, não fará. Irmãos, Deus continua sentado no trono. Independente da situação que está acontecendo, Deus continua sentado no trono. E a Bíblia diz que Ele ri dos seus inimigos. Aleluia. Pense nisso. Será que você teria coragem de escrever alguma coisa que você diz ser a verdade hoje? Você, não a palavra. E daqui a 3, 4 mil anos, isso continuar, não ter mudado? Deus escreveu a sua palavra. Ele registrou, Ele inspirou homens para registrar algo que é a verdade. Porque a palavra não muda. Todas as vezes que você segurar a sua Bíblia, tenha certeza, Deus registrou. E Ele deixou registrado, porque não muda. Porque não muda. Aleluia. Amém. Em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17. Um versículo talvez muito conhecido por todos. Diz, e assim a fé vem pela pregação. E a pregação por uma palavra qualquer. E a pregação pela palavra de Cristo. Essa fé do tipo de Deus, ela vem senão por meio da palavra de Deus. Não existe outra forma de você obter fé, de você desenvolver fé, de você crescer na fé, senão por meio da palavra. A oração em línguas, ela tem o seu lugar, mas ela fala sobre edificar a sua fé. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Se você não pega um tempo e se você não se expõe à palavra, fé não chega, porque fé não é pensamento positivo. Muitas pessoas estão vivendo numa arena de assentimento mental. Muitas pessoas estão, realmente não é verdade isso aí, mas ela é verdade no seu coração. Porque a porção das escrituras que vai funcionar para você é a porção que você crê. Porque o mesmo Deus que falou sobre prosperidade financeira, é o mesmo Deus que falou sobre prosperidade na saúde, prosperidade na sua alma. É o mesmo Deus que falou sobre cura no seu corpo. É o mesmo Deus que fala sobre nós termos uma família bem-sucedida. Agora, se está funcionando na minha vida, na minha área financeira, mas não está funcionando na minha saúde, o problema está na palavra? A palavra não procede da mesma fonte? E a palavra não é a verdade? Então eu preciso entender qual é a minha deficiência, aonde não está acontecendo, aonde não há convicção, aonde eu é que sei onde meu calo dói. Então eu vou procurar na palavra o que diz respeito àquilo, pelo menos 2 versículos. A Bíblia diz que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra será confirmada. Encontre 2 versículos, não precisa saber todos os versículos da Bíblia. Quanto mais você souber, mais fundamento você tem. Mas se você tiver 2 ou 3, se agarre neles e confesse. Porque a vida na palavra. E à medida que você está confessando a palavra, você está confessando vida. À medida que você está confessando a palavra, você está confessando vida no seu corpo, vida nas suas finanças, vida na sua família, vida na sua casa, vida no seu ministério, vida em qualquer área.
Agora tem gente querendo confessar coisas por confessar, sem nenhuma base bíblica. Não vai funcionar. Vai funcionar enquanto você estiver bem. O dia que o dia mal chegar, você não tem uma âncora que te segura. Porque a âncora que segura a tua alma é a palavra. E é assim que eu vivo uma vida de fé, firmado na palavra. Porque as circunstâncias vêm quando vem algo contrário daquilo que eu estou confessando, ou ao contrário daquilo que eu estava dizendo que estava crendo. A minha alma vai querer ir para um lado ou ir para o outro. O que vai segurar ela no lugar? Qual é a âncora que segura ela e não deixa ela ir para lá e nem para cá? A palavra. Quando eu entendo a importância que a palavra tem, que não existe uma vida de fé sem uma vida na palavra, então eu vou dar a devida atenção. Porque estamos atarefados com muitas coisas e às vezes nem é atarefado, é distraídos. E não damos o devido tempo e a devida atenção àquilo que nos traz a verdadeira vida. E somos levados por todo vento que bate, por toda circunstância que leva. Hoje está pulando igual pipoca na igreja e amanhã nem vem no culto. Por quê? Não tem fundamento. É o fundamento que te segura. O dia que está mal, você fala, eu vou levantar, porque eu sei que quando eu chegar lá, eu vou receber vida através da palavra. Eu não vivo por aquilo que eu sinto, eu não vivo por aquilo que eu vejo, eu vivo por aquilo que eu creio. Aleluia. Amém. A fé vem, senão por ouvir a palavra de Deus. Não existe outra forma. Meu irmão, se você não acredita nem no que está escrito, como é que você vai acreditar na palavra que tem sido liberada para você de Deus, especificamente? Aonde não está escrito aqui com o seu nome, mas foi Ele que liberou sobre você. Se você não crê nem no que está escrito, você vai crer naquilo que... Vai, ilusão, não vai. Sabe, Paulo falando a Timóteo, em uma das cartas, ele disse que o bom combate da fé, ele deveria ser praticado ou exercitado baseado nas profecias que ele recebeu. Eu não combato o bom combate da fé de qualquer jeito. Paulo estava falando que existia uma forma. Ele falou, olha Timóteo, o negócio é o seguinte, você recebeu palavras específicas ao seu respeito. Você recebeu profecias dizendo a respeito do seu futuro. Ao impor as mãos sobre você, você recebeu algo da parte de Deus. Combate o bom combate da fé firmado nelas. Não é firmado na palavra do vizinho. É firmado na palavra que você recebeu da parte de Deus. Quantos de vocês lembram das promessas de Deus? Quantos de vocês talvez estejam naufragando na fé, porque esqueceram as profecias que foram ditas ao seu respeito? É assim que nós firmamos o bom combate da fé, firmados naquilo que foi dito ao nosso respeito. Deus conhece o nosso futuro. E se Ele fosse dizer aquilo que eu já estivesse vendo, não era preciso crer para aquilo. Isso não seria fé. Porque a fé é convicção de coisas que eu ainda não vejo. Amém? Está claro? Aleluia. Agora, além de entender como a fé vem, existe uma forma como deve estar o meu coração para receber a palavra. Nesse mesmo capítulo de Romanos, no capítulo 10, Paulo vai dizer no versículo anterior, no 16: mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação?
E aí ele diz, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas então ele vai continuar, mas pergunto, porventura, não ouviram? Sim, eles ouviram. Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura, não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. No versículo 20 diz, e Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém diz, todos os dias eu estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Sabe onde está? Isaías no capítulo 65, no versículo 1 e no versículo 2. Aqui ele diz, um povo rebelde e contradizente. E você vai ler lá em Isaías, no capítulo 65, no versículo 1 e 2. Ele diz, fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, e eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as mãos todo o dia. Há um povo rebelde que anda por caminhos que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Quando você anda por um caminho que não é bom, e quando você está se estribando no seu próprio pensamento, quando você está andando segundo aquilo que você acha, você é um povo contradizente. E embora você esteja ouvindo a palavra, você pode se colocar nessa mesma posição ou nessa mesma condição de um povo que teve durante 40 anos, tendo a mão de Deus estendida sobre eles, fazendo milagres, o sobrenatural manifesto diante deles, e ainda assim foram incrédulos e não entraram naquilo que era para eles, porque eles desobedeceram por causa da incredulidade, embora estivessem vendo e ouvindo. Amém? A fé vem pelo ouvir e vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas a questão é como está o meu coração enquanto eu estou ouvindo essa palavra. Não é só ouvir. O próprio Tiago vai falar sobre nós nos despojarmos de algumas coisas, para então, com mansidão, ouvir a palavra implantada em mim, da qual é poderosa para salvar a minha alma. Então a Bíblia está mostrando que existem uns posicionamentos que eu preciso ter, para que essa fé opere no meu coração, para que essa fé desenvolva no meu coração. Eu não ouço de qualquer jeito. Amém? Em Hebreus no capítulo 3, e nós vamos ficar no livro de Hebreus até os próximos minutos, ainda falando de um povo que ouviu não como deveria ouvir. Hebreus no capítulo 3, no versículo 7. Você está pronto para ler a Bíblia? Você se alegra com a Bíblia? Você se alegra em ter a palavra de Deus? Se você não se alegra, você vai começar a se alegrar a partir de hoje. Amém? É muito bom cantar louvores, nos alegrarmos e há momentos onde estamos alegres mesmo. Mas e no dia que a alegria não está presente? Você crê que existe uma alegria no seu espírito, na qual você pode sacar pela fé? O que faz você puxar uma alegria quando não há alegria? A convicção de que a Bíblia diz que esse é um fruto produzido em mim, pela vida do Espírito que em mim está. O fruto que o Espírito está produzindo em mim é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você crê nisso?
Quando você não está alegre, você crê nisso? Que existe uma alegria disponível no seu espírito, da qual pode fazer você rir, se alegrar e estar em paz quando tudo não está bem? O que vai fazer você tirar essa alegria do espírito, senão a convicção de que é verdade? Eu nasci de novo, eu sou nova criatura e agora o Espírito Santo habita dentro de mim. Eu nasci da divina semente. O Espírito de Deus está habitando dentro de mim. E Ele está produzindo em mim aquilo que é concernente à sua própria natureza. E por isso eu tenho alegria. E por isso eu me levanto por dentro e eu decido me alegrar. Se não pela fé. É assim que você vive, pela fé. Crendo naquilo que está disponível para você, por meio da vida do Espírito em você. Aleluia. A vida na palavra. Hebreus capítulo 3, no versículo 7, ele começa a dizer: assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Para de achar que o dia que você vê um milagre era igual os fariseus que estavam pedindo milagres para Jesus. Nos mostra um sinal, nos dê um sinal. Só que era um povo religioso e incrédulo. Um povo de coração endurecido, de dura cerviz. A Bíblia vai deixar bem claro que durante 40 anos, não é 40 horas, ou 40 dias, ou 40 meses, são 40 anos. Eu nem tenho isso ainda. Hashtag fica a dica, não tenho ainda. Mas estou perto. Eu não tenho 40 anos ainda. Estou perto. Eu não sei o que acontece comigo, não sei se é assim com você, mas assim, eu consigo me lembrar da minha infância de uma determinada idade para frente. Eu acho maravilhoso. E impressionante, as pessoas falam, porque quando eu tinha 2 anos, eu fico assim, como assim quando eu tinha 2 anos você lembra? Eu não lembro. Eu não lembro o que eu fazia quando eu tinha 2 anos ou quando eu tinha 3 anos. Eu não lembro. A minha mãe e meu pai podem falar de alguma coisa e eu fico com aquilo porque eles falaram, porque eles estavam lá e eles disseram que é. Ok? Então, eu não lembro de eu saindo da barriga da minha mãe. Eu não lembro. Não lembro. Né? Então, desconsiderando esses primeiros anos que eu não lembro, e o fato de eu ainda não ter chegado a 40 anos, né, diminui um pouco. Então o período que eles viram ainda foi mais. Aí eu fico imaginando, é como se toda a minha vida, e ainda mais um pouco, eu visse todos os dias, o milagre de Deus diante de mim, e eu ainda assim não crer que o que Ele diz é a verdade. E eu ainda olhar para Ele e falar, não, o Senhor disse que a gente vai entrar, mas não vou entrar, porque na terra tem isso, na terra tem aquilo, na terra tem aquilo. Milagre, por milagre, não trouxe fundamento para eles. Porque eles não creram na palavra. 40 anos, a mão de Deus estendida sobre eles. Eles provando do sobrenatural. Eles saíram sobrenaturalmente do Egito. E eles provaram milagres durante 40 anos. Todos os dias. E ainda assim não creram. Como eu estou ouvindo a palavra de Deus? Para de achar que você precisa ver para crer. Porque eles viram e ainda assim não creram. Amém?
Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Porque o que te faz aproximar de Deus é fé. Da mesma maneira que incredulidade te coloca longe dele. Não é ele que se afasta, é você que se afasta. A sua incredulidade te afasta de Deus. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firme até o fim. Você entende que é até o fim. A Bíblia diz que a nossa perseverança ela deve ter uma ação completa. Até que? Mas eu estou crendo nisso já faz tanto tempo. Alcançou? Alcançou? Se não alcançou, então não chegou até o fim. Amém? Até o fim. Que desde o princípio tivemos. Guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje. Que dia? Hoje. Não é ontem, não é amanhã, é hoje. Quando o amanhã chegar, é hoje. Quando depois o outro dia chegar, é hoje. Hoje. Por isso nós devemos guardar o nosso coração. Por isso nós devemos vigiar a condição que se encontra o nosso coração, para que nós não deixemos o nosso coração entrar em um lugar de endurecimento, onde a palavra não entra e não opera. Ela não deixa de ser verdade, ela não deixa de ser vida, mas eu a torno infrutífera em mim. Ela produz segundo a sua espécie. E na sua espécie está vida de Deus. Amém. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso? Senão contra os que foram desobedientes. Vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. A incredulidade te coloca em um lugar de desobediência. Porque se você não crê, você não anda de acordo com aquilo que ele está dizendo. E aí no versículo 4, no capítulo 4, no versículo 1 e 2, ele diz: temamos. Temamos. Depois de ouvir exemplos como esse, Senhor, eu não preciso pagar para ver, não. Mas eu vou ver isso que foi escrito e que foi deixado escrito, para que eu pudesse olhar e eu não caísse no mesmo exemplo de desobediência. Que haja temor no meu coração, para que eu não caia no mesmo modelo de desobediência. Temor no seu coração, temor de que a palavra de Deus é verdade. Que haja temor no nosso coração. Sabe, uma coisa é certa, a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Que aquilo que o homem semear, certamente ele vai colher. O que semeia para a sua carne, corrupção e morte. Mas o que semeia no Espírito, vida. Vida eterna.
Sabe o que é zombar de Deus? Você semear na carne e achar que vai colher vida. De Deus não se zomba. Se você está semeando na sua carne, existe uma colheita, porque de Deus não se zomba. Agora, no meio do caminho, existe algo chamado arrependimento. E você pode mudar a sua colheita, se há arrependimento. Reconheça o que você tem semeado. Discórdia, fofoca, preguiça, ira, indignação. O que você tem semeado? Mas você tem semeado a prática da palavra? Você tem semeado refrear a sua língua? Tiago vai dizer que a verdadeira religião, ou seja, a verdadeira vida de piedade, essa vida de serviço a Deus, de eu viver para Deus, a verdadeira religião está em eu visitar as viúvas, atender os órfãos, e eu me manter incontaminado do mundo. A Bíblia diz que Tiago, antes de falar isso, ele diz: aquele que não refreia a sua língua. Você fala qualquer coisa? A sua religião é vã. Quando você não tem freio na sua língua e você fala qualquer coisa, a Bíblia diz que a sua religião é vã. Porque aquilo que sai da sua boca, a Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. E o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. O que está saindo da sua boca? Refreia a sua língua. Existe domínio próprio. Preste atenção no que está vindo, para que você possa pegar a palavra e tirar essa sujidade, para que transborde da sua boca vida, palavras de edificação, palavras de graça, que vão transmitir graça àqueles que ouvem. Aleluia. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, vai colher. Toda vez que você decidir fofocar, falar mal de alguém, ou fazer qualquer coisa que a Bíblia diz ser carnalidade, lembre, eu estou lançando uma semente. Eu estou escolhendo a colheita que eu vou ter. Sabe por quê? Porque de Deus não se zomba. Então não fique achando que você vai semear para a sua carne, semear para a sua carne, semear para a sua carne e colher as bênçãos. Não é uma moeda de troca não, irmãos. Eu não compro bênção não. É um estilo de vida. Isso está no Novo Testamento. De Deus, guarde isso. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Você pode se alegrar com esse versículo? Porque se eu estou semeando no Espírito, eu posso me alegrar. Pai, obrigado porque de Ti não se zomba. Eu escolho semear no Espírito. Eu escolho não somente viver no Espírito, mas andar no Espírito, porque eu sei que a minha colheita é vida. Aleluia. É a palavra que vai te trazer essa convicção. Você consegue perceber que é assim que o justo vive pela fé? Como é que você vai ter atenção em como você está vivendo a sua vida? Quais são as ações que você está tendo? Quais são as palavras que você está lançando? O que vai te dar, o que vai te trazer consciência para que você vigie em como você está vivendo a sua vida? Porque você sabe que de Deus não se zomba. Porque se é isso que eu estou semeando, é isso que eu vou colher. Se não a palavra de Deus. Agora eu receber ela da maneira correta.
com o posicionamento correto. Para que ela opere, para que eu não seja como aqueles que durante 40 anos viram milagres e ainda assim não creram. Aleluia. Nós vamos ver em Hebreus no capítulo 11, muitos exemplos de homens de fé. Mas eu gostaria de abrir especificamente no versículo 32. Depois dele falar de vários homens que viveram pela fé, ele diz: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos. Eles fizeram o quê? Praticaram a justiça. Fé não é só para você obter as coisas, não. Fé não é só para eu ter um carro novo, uma casa nova, e eu ter isso, e eu ter aquilo. Cuidado. Se isso é fé ou se isso é cobiça. Cuidado. Porque tem muita gente confessando essas coisas, achando que é fé, mas é fascinação pelas riquezas. Cobiça dos olhos. E sabe o que isso faz? A Bíblia vai dizer que lá na parábola do semeador, trazendo 4 tipos de solo, um deles ele diz que essa fascinação pelas riquezas, pelas coisas do mundo, sufocam a palavra e a torna infrutífera. É fé ou é cobiça? Por meio da fé, você pratica a justiça. Por meio da fé, você sabe qual é a natureza que você tem agora. Por meio da fé, você sabe que existe um Espírito que habita dentro de você. E quando você se vê irado, quando você se vê irritado, quando você se vê com raiva, quando você se vê com inveja, você diz: ei! Não é isso que não é isso que o Espírito está produzindo em mim. Não é esse o fruto que está sendo produzido em mim. Eu nasci de novo e eu sou a justiça de Deus. Eu nasci da divina semente e o que o Espírito está produzindo em mim é amor, alegria, paz, longanimidade, amabilidade, benignidade, domínio próprio. O amor que foi derramado no meu coração, não inveja. Esse não é o fruto que está sendo produzido em mim, então eu rejeito esse tipo de sentimento, porque isso não está de acordo com a minha natureza. Por meio da fé, você pratica a justiça. Aleluia. Amém. Obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo. Uau! O fogo não te queimar? Homens que foram lançados numa fornalha aquecida 7 vezes mais, aonde o próprio calor daquela fornalha lá embaixo mataram os homens que lançaram eles lá. E quando eles saíram de lá, não tinha nem cheiro de fumaça. Como é possível se não por meio da fé? Agora que fé? Uma fé que eu não me encho da palavra? Uma fé que eu não gasto tempo com a palavra de Deus? Uma fé que eu não a edifico orando em línguas? A fé vem, senão por uma só forma, por ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E ela opera quando eu decido praticá-la. Amém. Não é apenas ouvir, é praticar. Amém. Aquele que não pratica a palavra está enganando a si mesmo. Você não está enganando a ninguém não, meu irmão. Você está enganando a você. Quando você ouve e não coloca em prática.
É assim que a fé vai operar. Não é só ouvir, eu preciso ouvir para eu saber como praticar. Não é só ouvir, ficar um mestre de ouvido. Seja um mestre na prática da palavra. Aleluia. Escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa. Eles não viram o Messias encarnado, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E aí no versículo 12 ele vai dizer, portanto também nós. Depois de eu ver tantos exemplos que a Bíblia coloca, Hebreus não vai falar apenas daqueles que foram desobedientes por causa da incredulidade, mas vai falar sobre muitos que viveram pela fé. E ele diz, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha. Irmãos, não é um monte de gente aplaudindo a gente não. Uhul, vai! Não! Você está cheio de testemunha na sua volta para fazer você proceder da mesma forma. Você está cheio de exemplos na sua frente para dizer, ei, eu posso fazer da mesma forma. Eu também posso viver pela fé. Eu também posso praticar a justiça. Eu também posso permanecer naquilo que Deus disse ao meu respeito. Vai olhar para os exemplos, para que você possa fazer da forma como eles fizeram. Se eles fizeram, sem serem nascidos de novo e sem ter o Espírito Santo, quanto mais eu. Quanto mais eu. Aleluia. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Jesus tinha um alvo, Jesus tinha um foco, Jesus viveu com um propósito nessa terra. E diante de situações que ele poderia fazer uma escolha, ele fez outra. Porque ele tinha os olhos fitos naquilo que Deus tinha falado a respeito dele. Jesus não precisava morrer por ele mesmo. Ele morreu por mim e por você. Ele escolheu para que hoje nós tivéssemos essa vida, para que hoje nós pudéssemos viver a vida abundante que Ele nos proporcionou. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Aleluia. Existem, irmãos, a gente fala sobre fé, e muitas vezes pessoas pensam que viver pela fé é viver uma vida isenta de aflições. Jesus não te prometeu isso. Existe sim novos céus e nova terra. Existe sim um ambiente perfeito, onde já não haverá mais a presença do pecado, mas esse dia ainda não chegou. Então você precisa ter os teus olhos fitos nele, porque ele começa
e nele a sua fé se completa. Ele é o início e Ele é o fim. E nós precisamos ter os nossos olhos nele. Nós não podemos ser movidos pela circunstância. O que me faz abrir a boca e falar que a palavra de Deus é a verdade, não é só quando eu estou vendo o resultado. É porque eu sei que ela é verdade, porque eu estou vendo. Não, porque a fonte é verdadeira. A palavra é dele. Se eu estou vendo, se eu estou experimentando ou não experimentando ainda, não deixa de ser verdade. Que nós possamos ser como Abacuque. Nós vamos encerrar com isso, Abacuque no capítulo 3. Aleluia. É eu ter os meus olhos na eternidade. Eu viver uma vida de fé. Eu desenvolver dentro de mim valores eternos. Porque se eu vivo só por aquilo que está perto, eu estou cego. Mas quando eu me encho da palavra, não somente para ter certeza de coisas que o Senhor tem para mim nessa vida, mas também no porvir, isso vai me manter em um lugar aonde eu vigio em como eu vivo a minha vida aqui nessa terra. A Bíblia vai falar sobre uma santificação que eu devo desenvolver enquanto estou aqui. Eu fui santificado por Ele? Sim, eu fui. Mas enquanto eu estou aqui, eu devo desenvolver a santificação. A Bíblia não nos deu o Espírito e um Espírito recriado para eu viver de qualquer forma. A ideia de Deus nunca mudou desde o início. Sede santos, porque eu sou santo. E você não vai viver em santidade, senão pela fé. E você precisa entender valores eternos e aquilo que te espera. E a forma como você vive nessa vida determina, sim, muitas coisas na eternidade. Nós acabamos de ler em Hebreus sobre homens que tomaram decisões para alcançar ressurreição superior. Existem coisas e existem escolhas que eu faço que vão determinar, sim, o meu futuro. E quando eu tenho convicção do que a palavra diz, eu vou vigiar o que eu falo, eu vou vigiar o que eu penso, eu vou vigiar como eu ando. Fé não é só para obter as coisas, fé é para viver uma vida que agrada a Deus. Que nós sejamos como Abacuque, que diz no versículo 17, no capítulo 3, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar de maneira acelerada. Independentemente das circunstâncias, eu creio. Obrigado, Pai, porque independente daquilo que eu estou vendo, eu creio. Eu fico com aquilo que o Senhor falou. Eu fico com a sua palavra, porque a sua palavra é a verdade. Obrigado, Pai, por registrar a sua palavra. Oh, obrigado, Senhor, por ter ela escrita, porque eu sei que ela nunca muda. Aleluia! Aleluia! E assim nós vivemos uma vida de fé, firmados na palavra de Deus. Aonde eu não uso a palavra como um meio para obter as coisas, mas eu me encho da palavra para viver uma vida
vida que agrada a Deus. Eu viver os meus dias rendidos ao Senhor, buscando a Ele, querendo compreender, buscando compreensão na palavra, sabendo que essa compreensão não vem pela força do meu braço. Ei, irmãos, aquele que inspirou a Escritura mora dentro de você, e é Ele que te explica a respeito das Escrituras. É Ele que abre os olhos do seu entendimento para você ver o que está escrito. A Bíblia diz que o Espírito nos foi dado para nós conhecermos o que nos foi dado gratuitamente. Se tem alguém interessado em fazer você conhecer a verdade da palavra, é Ele, e Ele está dentro de você. Deus não está interessado em as Escrituras ficarem fechadas para você. Para de dizer que enquanto você lê, eu não entendo a palavra. Entende sim, não por causa do seu intelecto, não por causa do seu braço, não por causa do seu estudo, não porque você fez isso ou fez aquilo, mas porque o Espírito Santo está dentro de você. O mesmo que inspirou as Escrituras mora dentro de mim, e Ele me explica a respeito do que foi escrito, e por isso eu não serei enganado. Aleluia, amém. Glória a Deus, obrigado, Pai. Você pode fechar os seus olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Nós cremos na Tua palavra. Obrigado, Pai, por essa palavra que foi escrita. Obrigado, Pai, pelo Espírito que nos foi dado. Obrigado, Pai, porque podemos viver sim uma vida de fé. É muito mais, Pai, do que ter coisas. É uma vida que agrada a Ti. Obrigado, Pai, porque nós já temos tudo que diz respeito à vida e à piedade, e nós iremos entender e saber como andar nessas coisas por meio do conhecimento da Sua palavra. E nós decidimos nos expor e conhecer a Tua palavra, porque é por meio desse conhecimento, Pai, que nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor já conquistou para nós. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de que nós estejamos nos expondo à Sua palavra. Tu és digno, Pai, de que nós busquemos a Tua palavra. Tu és digno, Senhor, de que nós queiramos entender o que nos foi dado gratuitamente para viver a verdade da Sua palavra. O Senhor é digno, e nós iremos fazer isso por Ti, Senhor, porque o Senhor é digno, e nós iremos viver uma vida que agrada ao Senhor. Aleluia, nós Te agradecemos, Pai, pelo Teu Espírito vivificando essa palavra. Aleluia, no coração dos meus irmãos. Eu Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Para a melhor experiência da sua vida, na Escola Bíblica Verbo da Vida, uma instituição cristã de estudo da Bíblia que nasceu em 2019 para transformar vidas. A Escola Bíblica Verbo da Vida tem o propósito de aperfeiçoar o corpo de Cristo para a propagação do Evangelho de Jesus. Um ano inteiro de curso, aulas online 2 vezes na semana, material didático exclusivo dos 18 módulos. Com ensinos práticos para você entender a Bíblia e aplicá-la em seu dia a dia. As matrículas já estão abertas com promoções imperdíveis. Polos em 5 países: Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique e Japão. De qualquer lugar da África, Europa, América do Norte ou Ásia, entre em contato conosco. Venha para a Escola Bíblica Verbo da Vida. Você em uma conexão poderosa. Aleluia, glória a Deus, pessoal, tudo bem com vocês? Você é grato por essa escola? Ela tem mudado a vida de milhares de pessoas, de centenas de pessoas, amém? Você aprendeu algo nessa manhã? Amém. Sabe, você tem recebido uma boa palavra aqui na igreja, você no domingo, na quarta-feira, mas sabe, é impossível estar diante da palavra e não ser mudado. E sabe, existe uma grande oportunidade, toda segunda-feira, quinta-feira, você está exposto à palavra. E vai criar um fundamento sólido em você. Amém? Então eu te motivo mesmo.
Sabe, é o desejo do coração de Deus. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E esse conhecimento da verdade vai ser eu e você dando os passos em conhecer a Ele. Amém? Glória a Deus. Sabe, Emily ontem falou algo muito interessante. Nós queremos o Senhor como nosso Salvador, mas estamos esquecendo de algo. De que Ele também é Senhor. Ele é Senhor, então deixa Ele governar a minha e a sua vida. Ele só vai governar a minha e a sua vida quando nós estivermos tão cheios da palavra, que todas as nossas atitudes, tudo que nós fazemos, vai ser guiados totalmente por Ele. Então eu quero mesmo te incentivar a fazer essa escola. Ah, Gabriel, eu não tenho condições.